Quando a igreja de Atos começou, muitos milagres, curas, prodígios, sinais, maravilhas aconteciam pela mão dos apóstolos. Eu acho interessante que esse livro de Atos aqui é o livro onde os apóstolos se manifestavam, se pronunciavam debaixo da orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo ia falando, o Espírito Santo ia mandando, o Espírito Santo ia ordenando e os apóstolos iam fazendo. Então aqui, diz o capítulo 5 aqui, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhes retribuía grande admiração. E crescia muito mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos pelas ruas e colocarem sobre os leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sombra se projetasse em alguns deles. E afluía também muita gente das cidades vizinhas, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Interessante aqui a gente ver como que as pessoas eram curadas, como as pessoas eram tocadas, como as pessoas eram abençoadas naqueles dias quando os apóstolos se levantaram para realizar esse trabalho. Muitas pessoas eram salvas, curadas, libertas e transformadas porque havia uma ação de Deus ali naqueles dias, nos dias dos apóstolos. E quando eles falam o livro de Atos como o livro Atos dos Apóstolos, nós fomos estudando esse livro e vendo que em cada capítulo tinha uma, duas, três, quatro, cinco ações do Espírito Santo na vida dos apóstolos, usando os apóstolos como instrumentos para abençoar pessoas. E muitas pessoas se chegaram porque havia um poder manifesto ali na vida daquelas pessoas. Não havia uma liturgia, um ritual litúrgico, uma coisa coordenada pelos homens, não. Haviam muitas manifestações, de maneira que um pouquinho antes aqui, a gente já encontra quando um dos apóstolos, um dos discípulos, José, chamado também de Barnabé por eles, foi lá e pegou uma sua propriedade, vendeu e trouxe e depositou ali aos pés dos apóstolos. Não havia desconfiança, não havia nenhum tipo de análise prévia assim para achar problemas e criar problemas. Não havia nada disso, porque os apóstolos estavam fundamentados na ação do Espírito Santo. E juntamente com esse sentimento de responsabilidade, de oração, de comunhão que existia no meio da igreja, a igreja orava continuamente, não tinha tempo, não tinha espaço para conversas, não tinha para análises, não tinha tempo para ficar discutindo política, não tinha tempo para ficar discutindo nada dessas coisas aí. Então, o que acontecia? Acontecia que o povo se dedicava à oração. É muito simples a gente criticar e falar dos tempos passados, falar das coisas que já aconteceram, mas naqueles dias eles se dedicavam à oração, passavam um maior tempo em oração. E o Espírito Santo, por sua vez, ia completando a obra por trás daquele mover maravilhoso de oração que existia no meio da igreja, de disposição no meio da igreja. Os apóstolos não ficaram encolhidos dentro de casa, dentro de uma caixinha, dentro de quatro paredes. Eles não ficaram encolhidos, camuflados, não. Eles saíam para as ruas e o Espírito Santo ia realizando, e o Espírito Santo ia fazendo, e o Espírito Santo ia colocando na vida daqueles apóstolos grandes acontecimentos. Então a gente vê que essa igreja nascente, a igreja do livro de Atos, é uma igreja forte, pujante, por conta de que ela fez por onde? Que jeito? Eles se dedicavam à oração, ao tempo de dedicação, eles se dedicavam em buscar o Senhor. O restante, o Senhor fazia. Não precisa nem a gente ficar movendo muitas coisas. Eu percebi muitas vezes nesse tempo de ministério que a gente não precisa nem ficar fazendo muitas coisas. A gente vai fazendo aquilo que é para fazer e o restante o Senhor vem fazendo. A gente também não precisa fazer propaganda e nem promessas mirabolantes, porque o que tem de acontecer, o Senhor faz acontecer. E na vida da igreja primitiva era desse jeito. Assim as coisas aconteciam. As coisas aconteciam e os apóstolos eram instrumentos nas mãos do Senhor. Vamos, nesse tempo presente agora, deixar acontecer. Pare de comentar, de ficar atrás de problemas e de ficar buscando coisas para comentar, para conversar. Não, pare com isso.
dedique-se ao tempo de oração. Chegue um pouquinho mais cedo lá na sua igreja, onde você congrega, dobre os seus joelhos, busque ao Senhor, tenha um tempo de oração dentro da sua casa, dentro da sua leitura da sua palavra, da palavra de Deus. Faça esse tempo. E o network é importante. A gente ter comunhão com os irmãos, a gente ter aquele momento gostoso é importante. Mas aquele momento não pode ser transformado num momento de burburinho, de blá blá blá, de conversa, de fofocas, não pode ser transformado. Mas tem que ser um momento bem aproveitado, como os discípulos fizeram aqui, e o Senhor ia confirmando a sua palavra através da vida dos discípulos. Se você puder, olha, entra aí no canal, se inscreva, me abençoe aí, porque não custa nada e eu sou abençoado quando você faz isso. E também deixa aí o seu like, a sua coisa. Eu quero orar por você e te abençoar no nome de Cristo Jesus. Pai, eu te louvo porque o Senhor levantou uma igreja forte, uma igreja pujante, uma igreja valente, Senhor, e não existe derrotados dentro dessa igreja, Pai. Pelo contrário, são só vitoriosos. Eu peço nessa hora que o Senhor visite cada um dos meus irmãos, aquelas pessoas que estão conosco, em nome de Cristo Jesus, Pai. Dá a cura, a libertação, a vitória. Abre os olhos dessa pessoa, Pai. Faz essa pessoa enxergar que o Senhor tem a resposta no nome de Jesus. Deus te abençoe.